Mais uma vez na nossa dinâmica aqui, um time da Série A, um jogador que eu acredito que seria possível do Atlético trazer. E é até curioso, porque com os principais times, a gente é muito mais cauteloso, né? Porque a maioria dos jogadores são bem viáveis. Eu acho que essa lista ficou bem melhor que a primeira, porque no final das contas a gente fala de jogadores que não necessariamente são inegociáveis nos seus respectivos clubes, mas jogadores que eu acho que chegariam e poderiam ajudar mais o Atlético. Então deixa o like, deixa seu comentário se você gostou ou se você não gostou da lista e vambora, porque tem bastante nome interessante pra gente comentar e o primeiro deles já é um dos meus favoritos, tá? Um jogador que eu gostaria bastante que tivesse fechado com o Atlético em algum momento. Estamos falando de Alexander Aravena, uma promessa chilena, um jogador de realmente de muito talento, de muita capacidade técnica. Acho que seria uma alternativa muito legal para esse jogo de transição do Atlético. O Aravena é uma válvula de escape importante do time do Grêmio. Tem alguma habilidade, mas tem muita velocidade, então seria uma válvula de escape importante para o Atlético numa temporada que eu acho que a gente vai ter um jogo muito vertical, um jogador que tem alguma capacidade de fazer gols, tem alguma habilidade, boa capacidade de associação. Acho que seria um nome bem interessante para agregar. Eu acho que vai ser uma das posições que o Atlético vai mais focar para a temporada que vem, a posição de ponta, né? Segundo nome, do Galo agora, Renzo Saravia, outro lateral direito, a gente já falou na lista de ontem alguns laterais direitos, outro lateral direito que eu gostaria bastante, sabe? Um lateral direito pô, muito raçudo, assim, muito dedicado na marcação, pode fazer um terceiro zagueiro, um jogador pô, com uma capacidade física muito interessante, apesar do histórico de lesões recentes, mas o jogo dele sempre foi um jogo muito físico. Acho que somaria ali junto ao Benavides, até podendo fazer esse papel de terceiro zagueiro que o Benavides faz e ir revezando, né? Fazer uma dupla ali pela lateral direita, jogador experiente, jogador campeão. Para mim seria uma alternativa bem interessante, aproveitando o momento que vários jogadores do Galo não devem permanecer na próxima temporada. Vamos ver quem é o próximo. Adson, jogador do Vasco, outro jogador que o Atlético já foi atrás, né? O Adson também vem de um histórico de lesões, mas eu acho um jogador interessante, um ponta habilidoso, um ponta. No Corinthians sempre foi muito importante, no Vasco na temporada passada também foi um jogador muito útil. É questão de manter ele bem fisicamente, mas um jogador que tem boa finalização, tem bom drible, boa dinâmica, sempre se movimentando, sempre dando alternativas ao sistema ofensivo do time que ele está representando em si. Então acho que tirar o Adson do Vasco hoje é um salário relativamente alto, mas um jogador que também está desvalorizado. Acho que encaixaria na realidade financeira do Atlético e ao mesmo tempo eu falo de um jogador que eu acho que faria sentido para essa necessidade que o Atlético tem de pontas, né? O Luiz Fernando não deve ficar, o Mendonça jogando em outra função. O Leozinho também jogando em outra função, certamente vai ser uma posição que o Atlético vai ter que buscar bastante. William Machado, zagueiro do Ceará. Esse é bem autoexplicativo, jogador conhecido no futebol paranaense, um dos destaques do Operário, recentemente aí, que teve ao longo da Série B passada, sem ser essa anterior, um zagueiro muito sólido, assim. Se você quer um zagueiro raiz, um zagueiro firme, um zagueiro competitivo, o William Machado com certeza é um nome. Jogador sólido de competitividade. Acho que agregaria muito ao setor, vem fazendo uma boa Série A. Um dos zagueiros mais influentes da Série A em questão principalmente rebatida, que é uma prioridade que naturalmente o Atlético precisa ter pela fragilidade que o Furacão tem no jogo aéreo. Para mim seria um nome bem legal. Vitinho. E aí, aceitaria de volta o Vitinho, cara? Eu aceitaria muito, tá? Eu aceitaria muito. Acho que o desempenho atual do Vitinho no Inter deixa muito claro como o Vitinho encaixa muito bem em um time de transição. Jogador que tem uma ótima finalização, isso a gente já sabe, mas acho que um jogador que amadureceu muito na questão de ocupação de espaços nesse movimento de transição ofensiva. Sabe exatamente a hora de atacar espaço, sabe exatamente a hora de chegar numa condição legal ali de, pô, atacar as costas da defesa, atacar as costas do lateral. Acho que se tornou um jogador muito inteligente nesse processo de amadurecimento que teve. A gente não sabe se o Inter vai cair, se o Inter vai ficar. Caso o Inter caia, eu acho que agregaria bastante ao sistema ofensivo do Atlético. Já foram 5, tem mais 5. No Vitória, eu gostaria do Camutanga, cara. Não por uma zaga titular, por exemplo, acho um zagueiro pior que o William Machado, mas também um zagueiro muito firme, físico pra caramba,
bom no jogo aéreo, é um zagueiro muito raçudo. Gosto bastante do Camutanga, assim. É até um pouco difícil descrever o Camutanga, porque a característica dele é muito simples, assim. É um jogador muito zagueiro. Mas eu acho que seria interessante a gente ter essa alternativa no banco de reservas. Por exemplo, acho uma alternativa melhor que o Aguirre. Acho que tem mais mobilidade, acho que tem mais capacidade de controle de área ali pra rebater bola. Camutanga pra mim seria um nome interessante. Tassiano. Esse aí eu acho que vai gerar um pouco de dúvida, mas eu acho que, pô, a gente precisa lembrar que o Tassiano, ano passado, ele estava sendo titular de um Bahia que se classificou para Libertadores. Um jogador extremamente versátil, pode fazer várias funções. Jogador com uma capacidade técnica interessante. Um jogador, pô, competitivo, pressiona bem. O Rogério Ceni não abria a mão dele no time de jeito nenhum, porque sempre estava pressionando, sempre estava incomodando a saída de bola do adversário. Bom finalizador, tem um bom histórico de gols. Acho que é aquele jogador útil que faz sentido você ter no elenco, sabe? Por exemplo, o Tassiano e Julimar ali disputando uma posição. Acho que faz bem, bastante sentido, assim, a gente ter a alternativa do Tassiano no elenco. Outro escape, né? Breno Lopes. Esse aí, cara, pra mim, assim, faz um campeonato brasileiro excelente. Um campeonato brasileiro de um nível muito bom. Então, esse atacante de profundidade, esse atacante buscar as costas da defesa, sempre lançado. A principal potência ofensiva do Fortaleza é o Breno Lopes. Eu não tenho. Acho que chegaria pro Atlético para agregar muito nessa posição desse jogador de velocidade. Acho que chegaria no Atlético para agregar muito nessa posição desse jogador de 1 contra 1, de ataque ao espaço. Então, para mim, pô, assim, eu tenho um olhar que Breno Lopes vai conseguir uma barquinha boa no que vem, caso o Fortaleza realmente caia. E acho que no final das contas o Atlético poderia ser essa alternativa para o Breno. Luiz Mandaca, o faz tudo do Juventude, né? É meio, atacante, é ponta, é lateral, é zagueiro, é volante. Muito físico, muito competitivo, um jogador muito versátil, um jogador que tem boa relação com a bola, tem boa relação com o gol, tem uma boa média de gols, e um jogador que é isso, assim, tá pronto para qualquer zona do campo, jogador fisicamente muito bom. Eu acho que para um time que vai chegar e sabe que não vai ser protagonista numa Série A, o Luiz Mandaca faz bastante sentido nesse faz tudo, né? Até fiz uma comparação, para mim pode ser o substituto do Patrick, porque realmente tem esse detalhe que o Patrick também entrega, essa capacidade de ajudar em vários setores. Beleza, meu povo? É basicamente isso. Ah, falta um. Lucas Lima, só pra botar alguém do esporte, né? Porque no final das contas, acho que do esporte é foda pensar em botar qualquer jogador. Mas é basicamente isso, minha rapaziada. Fiz uma lista de mais de 10 nomes. Se você gostou, deixa o like. Se você achou que eu poderia ter escolhido outro jogador de outro time, deixa o like também. Mas uma dinâmica aqui pra gente brincar e pensar em um mercado assertivo do nosso furacão. Valeu? Tamo junto, é nóis.